noite a todos. É um prazer e uma honra poder dar abertura ao 7º Congresso Nacional do MPD. Eu agradeço a presença do ministro Herman Benjamin, agradeço a presença da doutora Ivana Sei, agradeço a presença da professora Maria Tereza Sadek, agradeço a presença da Bela Megali, da jornalista, colunista do Globo, agradeço a presença de Malu Gaspar, do Dr. Manuel Murieta, presidente da CONAMP, Dr. Paulo Penteado, presidente da Associação do Ministério Público de São Paulo e também vice-presidente da CONAMP. E agradeço a presença de todos os nossos companheiros, amigos e telespectadores que nos veem nesse momento e que podem participar deste evento, deste congresso do Ministério Público Democrático, que foi feito para comemorar os 30 anos do MPD e para levar à população um pouco mais de informações sobre o direito, sobre a nossa sociedade, sobre a nossa democracia e formas de poder resolver os conflitos que eles aparecem no nosso cotidiano. Eu gostaria inicialmente de apresentar o MPD, que é uma associação de membros do Ministério Público, fundada em 1991, e que foi fundada com o objetivo de procurar levar à população as noções e a importância da democracia, do Estado de Direito, da justiça social e também dos direitos humanos. A associação tem por objetivos, tem várias ações pelas quais nós buscamos atingir esses objetivos, são a realização de congressos, de campanhas. Este é o congresso anterior do MPD. Nós temos campanhas realizadas através das redes sociais e também através da imprensa. A última delas, nós fizemos uma campanha, aderimos à campanha da Folha de São Paulo pela democracia, divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, campanhas pelo voto consciente, campanhas para não aceito corrupção. A campanha Não Aceito Corrupção, inclusive, gerou o próprio Instituto Não Aceito Corrupção, presidido pelo nosso colega Roberto Liviano, que é o presidente do Instituto hoje, também diretor, faz parte da diretoria do MPD, e que completou 6 anos, inclusive nesse mês de julho. São resultados de trabalho realizado ao longo desses 30 anos por muitos colegas, por muitas pessoas, por profissionais que buscam levar um pouco do seu conhecimento para dividir com toda a sociedade. Nós também produzimos notas públicas, muitas vezes comentando fatos da sociedade ou projetos de lei. A última delas agora foi sobre o projeto de lei que busca retroceder na questão da demarcação das terras indígenas, que visa permitir, inclusive, exploração de minério nas terras indígenas, sem que, na verdade, os próprios povos originários não tenham sido ouvidos. Para levar o direito até a sociedade, nós trabalhamos muito em parceria com a imprensa e temos atualmente colunas no jornal O Estado de São Paulo e também no Congresso em Foco. São 2 parcerias atuais nossas, já tivemos muitos artigos publicados também em outros órgãos de imprensa. E nós temos procurado, na verdade, utilizar esse espaço para que a gente possa levar às pessoas o conhecimento sobre o direito, o conhecimento sobre os próprios direitos das pessoas e as formas de resolver os seus conflitos, porque a vida em sociedade
ela tem sempre muitas dificuldades, muitos desafios, mas existem formas razoáveis de procurar resolver esses desafios. Nós temos produção de newsletter também, que são encaminhadas para as pessoas que se inscrevem no nosso mailing, e nós temos também, como forma de comunicação com a população, em parceria com a Rádio Trianon, toda quinta-feira, na hora do almoço, nós apresentamos o programa Gente do MPD que Fala, que é essa parceria nossa com a Trianon já de muitos anos, e que é um programa que busca discutir os problemas da sociedade. Também, nos últimos anos, passamos a atuar nas redes sociais, através do Facebook e do Instagram, onde, inclusive, nós estamos transmitindo esse congresso no dia de hoje. Isso é um pouco, na verdade, do que o MPD faz. Nós também temos o site mpd.org.br e produzimos durante muitos anos a revista Dialógico, que ainda pode ser encontrada no site. Temos feito, atualmente, entrevistas com pessoas da área jurídica, entendeu? De renome, para trazer informações, suas experiências de vida e compartilhar com as pessoas. E fazemos também participação em eventos públicos e busca de soluções para a sociedade. Nós fizemos reunião sobre a questão carcerária, apresentando as sugestões aos órgãos superiores e também temos procurado debater com a sociedade, com os órgãos de controle sobre as questões, os projetos de lei que estão em andamento. Eu gostaria de saudar o ministro Herman Benjamin, que é o nosso entrevistado na noite de hoje. E que nos permitiu essa possibilidade de fazer esse evento, essa entrevista, na qual nós trouxemos pessoas de renomada importância para fazer a entrevista com ele. Eu vou ler o currículo do ministro, um breve relato da sua trajetória profissional e acadêmica. Na verdade, o ministro tem um extenso currículo de serviços prestados à população e que é importante nós registrarmos. O ministro Antônio Herman Benjamin foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça em 2006 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O professor Antônio Herman Benjamin foi membro do Ministério Público do Estado de São Paulo por mais de 20 anos, onde dirigiu o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e também o Centro de Apoio Operacional do Consumidor. Presidente fundador do Instituto O Direito por um Planeta Verde e presidiu também a Associação Brasileira de Ex-Bolsistas Fulbright. Foi membro da Comissão de Juristas de Direito Penal Ambiental da ONU e, por uma década, conselheiro do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, primeiramente nomeado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e depois renomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A nível internacional, copresidiu a Rede Internacional de Implementação Ambiental. Atualmente, é presidente da Associação Brasil-Estados Unidos, da Comissão Mundial de Direito Ambiental e do FONAMA, Fórum Nacional de Magistrados e Ambiente, além de secretário-geral do Conselho Consultivo Internacional do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, para a Justiça Ambiental. O ministro Herman Benjamin é professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade do Texas, em Austin, desde 1994. Formou-se na Universidade Federal do Rio de Janeiro,
fez mestrado na Universidade de Illinois e doutorado na Universidade do Rio Grande do Sul. É fundador e editor-chefe emérito das revistas de Direito do Consumidor e de Direito Ambiental. Foi um dos redatores de importantes leis brasileiras, incluindo o Código de Defesa do Consumidor, de 1990, a Lei de Improbidade, de 1992, a Lei de Concorrência, de 1994, a Lei dos Crimes do Meio Ambiente, de 1908, o Código Florestal, de 2012, a Lei das Concessões Florestais, de 2006, e a Lei da Mata Atlântica, de 2006. O professor Herman Benjamin publicou mais de 30 livros e artigos no Brasil e no exterior. Durante a conferência Rio +20 de 2012, foi coordenador do Congresso Mundial do PNUMA, Justiça e Direito para a Sustentabilidade Ambiental. O ministro Herman Benjamin recebeu diversos prêmios, honras e outros reconhecimentos no Brasil e no exterior. Ou seja, nós temos a honra de poder contar hoje com um profissional extremamente renomado, de competência atestada pelas suas inúmeras atribuições já desenvolvidas, tanto a nível nacional quanto internacional, e também da sua brilhante carreira acadêmica, que não deixa nenhuma dúvida sobre o seu notório saber jurídico, e também nós temos consciência da sua reputação ilibada, que são os requisitos necessários para um ministro no país, e que o Dr. Herman preenche com absoluta tranquilidade, e que nós temos o prazer, portanto, de poder ouvi-lo na noite de hoje. Os entrevistadores que irão fazer a entrevista com o Dr. Herman são a doutora Ivana Lúcia Franco Sei, Procuradora-Geral de Justiça do Amapá. A doutora Ivana é doutoranda em Direito pela Universidade John Kennedy, em convênio com o Instituto de Educação Superior Latino-Americano, ISLA, Buenos Aires, Argentina. É mestre em Direito Ambiental e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Amapá, professora do Centro de Ensino Superior do Amapá, CEAP, e no curso de especialização em Gestão e Aplicação da Justiça no Desenvolvimento Humano pela Escola Judicial do Amapá. É procuradora de Justiça do Ministério Público do Amapá, presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, o CNPG, e atualmente é Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Amapá, biênio 2021-2023. Doutora Ivana, também muito obrigado, muito prazer tê-la conosco. Doutora Maria Tereza Sadek possui graduação em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1969, mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1977, doutorado em Ciência pela Universidade de São Paulo, em 1984, e pós-doutorado na Universidade da Califórnia, na USP e na Universidade de Londres. Atualmente é colaboradora da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, pesquisadora sênior e diretora de pesquisas do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, professora doutora da Universidade de São Paulo e professora no mestrado profissional do SEDES. Tem experiência na área de ciência política, com ênfase em teoria política, atuando principalmente nos seguintes temas: Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, acesso à justiça, Constituição, Justiça e Democracia. Membro da Comissão de Altos Estudos em Administração da Justiça, gestão do ministro Gilmar Mendes, integrante do Conselho Consultivo Institucional do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de 1992 a 1996, conselheira do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, integrante do Conselho de Pesquisas e Estudos Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral, diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, de 2016 e 2018, presidência da ministra Carmen Lúcia, membro da Comissão de Pesquisa e Inovação da Fundação Getúlio Vargas. Doutora Maria Tereza Sadek, receba também os nossos agradecimentos, a nossa homenagem,
em nome próprio e em nome da ciência do nosso país. É um prazer e uma honra muito grande poder tê-lo neste congresso, no momento em que nós vemos tantas discussões, tantas fake news, tantas notícias fora de propósito. É muito importante saber que podemos contar com profissionais do gabarito da doutora para nos ajudar a descobrir os melhores caminhos para as soluções dos problemas da nossa sociedade. Muito obrigado. Nós temos também a presença da imprensa, representada por duas excepcionais jornalistas que estão presentes, que são Bela Megali, colunista de política do jornal Globo e comentarista da Rádio CBN. Bela é colunista de política do jornal e comentarista da Rádio CBN em Brasília, trabalha na capital federal desde 2016, onde atua na cobertura de personagens e bastidores do poder, envolvendo o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e os tribunais superiores. Também tem como foco de suas apurações investigações da Polícia Federal e Ministério Público. De 2014 a 2018, cobriu a Operação Lava Jato, se dividindo entre São Paulo e Curitiba. Na ocasião, publicou reportagens com as principais revelações da delação premiada da Odebrecht, conhecida na época como Delação do Fim do Mundo. Formada em História pela USP e em Jornalismo pela PUC São Paulo, já passou pelas redações do jornal Folha de São Paulo, revistas Veja e Isto É, entre outras publicações, nos seus 15 anos de profissão como jornalista. Muito obrigado pela presença, Bela. É um prazer muito grande poder tê-la conosco nesta noite. Malu Gaspar, também colunista do Globo e apresentadora do podcast A Malu Tá On. Nos últimos 25 anos, cobriu política e economia na Folha de São Paulo, Veja, Exame, Revista Piauí, onde apresentou o podcast Foro de Teresina. É autora das obras A Organização, a Odebrecht e o Esquema de Corrupção que Chocou o Mundo, pela Companhia das Letras, e Tudo ou Nada, Ike Batista e a Verdadeira História do Grupo X, pela Record. Muito obrigado também pela presença, Malu. É um prazer muito grande poder tê-las conosco. Gostaria também, em nome das duas, Bela e Malu, saudar a toda a imprensa do país, que presta um serviço inestimável para a população, muitas vezes incompreendido, mas seguramente essencial para a democracia, para o país, para as comunicações e para o conhecimento de todos nós. Muito obrigado pela presença e pela colaboração. Quero, finalmente, saudar meus colegas de Ministério Público, de associação, os presidentes da CONAMP e da Associação Paulista do Ministério Público, doutor Manuel Vitor Serene Murieta Tavares, em curso de Direito pela Universidade da Amazônia, atualmente é agente político, promotor de justiça, Ministério Público do Estado do Pará, uma atuação na terceira vara de Coaraci, no Belém do Pará, com atribuições de atuação no Tribunal do Júri e violência doméstica. Pós-graduado em Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, Universidade Federal do Pará, na área de Direito Ambiental e Políticas Públicas. Exerce o magistério na Escola Superior Madre Celeste, ESMAC. Muito obrigado também, doutor Murieta. É um prazer muito grande poder ter o representante da nossa Confederação de Associações e poder contar com a vossa ajuda nesse momento e nesse congresso. Finalmente, doutor Paulo Penteado Teixeira Júnior, é formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1992, é membro do Ministério Público de São Paulo desde dezembro de 94, onde foi assessor da Procuradoria-Geral de Justiça, de 2004 a 2008, e da Corregedoria-Geral do Ministério Público, de 2009 a 2010. Atualmente ocupa o cargo de 4º promotor de Justiça Criminal de Santana, é presidente da Associação Paulista do Ministério Público em 2º mandato, 2018-2019 e 2020-2021, e 2º vice-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP. Doutor Paulo, também receba os meus agradecimentos, os meus cumprimentos por poder estar aqui nos ajudando, nos auxiliando,
Estamos sempre acompanhando o trabalho do Dr. Paulo, do Dr. Munheta no Congresso Nacional, acompanhando os projetos em andamento e todas as discussões sobre a legislação que rege o nosso país. Muito obrigado a todos. Perguntas à nossa entrevista. Eu vou pedir à doutora Ivana Sei, procuradora-geral do Amapá e presidente do Conselho dos Procuradores Gerais, para que ela, então, dê a abertura nos nossos debates. Doutora Ivana, está com a palavra. Obrigada. Boa noite a todos. Primeiro, uma honra participar do 7º Congresso Nacional do Movimento do Ministério Público Democrático sobre o futuro da democracia, com a presença de tão ilustres convidados e tão ilustre também do ministro do Superior Tribunal de Justiça, notável em sua carreira na área do direito, conhecido por sua retidão e credibilidade. Estamos falando de Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin. Seu conhecimento, preparo técnico e experiência prática na área ambiental tem contribuído sobremaneira na promoção da teoria da sustentabilidade e construindo no STJ a adoção de jurisprudências impactantes junto com seus pares. E eu vou dar um exemplo rapidamente: o meio ambiente como bem jurídico autônomo, reconhecimento da inversão do ônus da prova processual contra o suposto poluidor, teoria do risco integral, responsabilidade do Estado nos atos comissivos e omissivos, dentre outros. São muitas as contribuições em jurisprudências, doutrinas, que devemos ao STJ para a concretização da evolução ambiental. Por isso, eu registro a tenacidade, capacidade e conhecimento, habilidades que enaltecem e nos quedam ao respeito, admiração e reconhecimento ao ministro Herman Benjamin, por toda a sua dedicação à causa ambiental. Eu falo isso porque eu sou também da área ambiental. E assim termino minha breve apresentação e preciso contextualizar. Em diálogo sobre ecologia, ciência e política, o editor César Benjamin, ainda no calor das discussões provocadas pela Rio 92, inicia a publicação com a seguinte pergunta: rumo à catástrofe? E em 1993, ele já previa a reviravolta radical a partir do século XX na percepção do nosso lugar. E a pergunta vem no que nos ensina Herman Benjamin, que sem implementação eficaz, sistemática e previsível, inexiste verdadeiro direito ambiental, pelo menos como disciplina que não se esgota em comandos legislativos ideais e distantes. Por quê? Porque durante vários séculos temos enfrentados problemas ambientais e de saúde pública. Exemplificando, no século XIV, por exemplo, a peste negra, no XVIII, a gripe espanhola, e todas se reportam à ausência de saneamento básico. Passamos para o século XX. Aí temos poluição do ar, contaminação por mercúrio, acidente nuclear, e aí vemos no século XXI, com Mariana, em 2015, e que nos diz o seguinte, né, que ainda estamos na problemática dos rejeitos de mineração. Veio, no caso, o coronavírus, crise sanitária e de saúde pública, que nos colocam de novo na situação da ausência do acesso equitativo à água potável e o saneamento adequado. Então, ancorado no ensinamento, em todas essas experiências repetitivas, apesar de inúmeros avanços e normas ambientais, podemos dizer: a correlação entre a corrupção e o desempenho ambiental não eficaz estaria nos levando a um retrocesso no sentido amplo, rumo à catástrofe? Essa é a pergunta. Não sei se eu posso responder, Ricardo, já direto. Bem, em primeiro lugar, dois esclarecimentos prévios. O primeiro, que
esta imagem que está aí atrás não é da minha casa. Um assessor colocou essa imagem hoje e eu não consegui, claro, colocou para a sessão do STJ e eu não consegui retirar para esta nossa conversa hoje aqui. Então, é um esclarecimento que eu acho que é importante, pelo menos para mim. Em segundo lugar, que quando eu recebi o convite do Roberto Liviano, que é meu amigo e eu conheço há muito tempo, desde a sua época de estudante, foi meu estagiário, conheceu a sua primeira esposa no meu gabinete, e, aliás, a sua esposa no meu gabinete. Enfim, acompanhei toda a carreira vitoriosa dele e sempre muito ativo. Eu imaginava que era uma palestra para comemorarmos essas 3 décadas do Ministério Público Democrático. E depois, aos poucos, eu aceitei e ele foi soltando pílulas que, se o contexto tivesse vindo no momento da pergunta, eu teria rejeitado. E agora ainda sou surpreendido porque o Ricardo disse que é uma entrevista no estilo Roda Viva, e no passado eu disse não e eu adoro a Roda Viva, mas disse não porque achei que não era apropriado para mim estar em um determinado momento da minha vida sendo entrevistado. Mas, enfim, isto agora é irreversível e eu queria dizer da alegria de estar com este grupo extraordinário de mulheres e de homens que, cada um no seu pedaço, vamos dizer assim, contribui muito para o Poder Judiciário brasileiro, não como poder, mas como um serviço à população brasileira. Não só com elogios, e não são tantos, com críticas, são muito importantes, mas especialmente com estudos e sugestões de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional no nosso país, que é fundamental, e mais ainda em momentos de crise, em que isso se destaca bastante, às vezes indo além daquilo que o Poder Judiciário pode efetivamente entregar como prestação de serviço, e, evidentemente, nós juízes temos as nossas limitações. Então, com estas considerações iniciais, celebrando o trabalho do MPD, desta equipe que vem há 30 anos tocando em temas que são muito sensíveis e abandonados, mais do que patinho feio do debate nacional, especialmente entre nós do Poder Judiciário. A questão ambiental no nosso país, ela tem que ser entendida no contexto político. Não é um tema que se destaca sozinho. A história, o começo, o meio e o fim da questão ambiental se encontra na atividade política e na democracia. Aliás, é o tema deste evento. Mas o que nós assistimos hoje, e por isso eu toco no aspecto político, não é num aspecto político partidário, mas da política no sentido da ciência política e das políticas públicas. O que nós temos hoje no Brasil é uma legislação que, e é triste dizer isso, não seria aprovada hoje pelo Congresso Nacional. E eu me refiro à Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, portanto, ainda no regime militar, outras leis que foram sendo promulgadas, e uma das últimas
a lei das mudanças climáticas. E isto tem muito a ver com o aspecto político de organização dos partidos políticos do nosso país. Mas isso certamente nós vamos poder debater um pouco mais adiante, não é? Agora, há um aspecto, sim, que interessa diretamente ao Poder Judiciário, que é o da implementação. Porque no Brasil, lei boa, especialmente aquelas que protegem os vulneráveis, é a que não pega, é a que fica na prateleira. No instante que essas leis começam a ser implementadas, viram a genir. Se transformam em modelos legislativos demodê, o chamado custo Brasil. Como se proteger trabalhador, meio ambiente, idosos, pessoas com deficiência, e por aí vai. Se isso pudesse ser chamado de custo e não de investimento na dignidade da pessoa humana. Então, o que falta hoje para o Poder Judiciário é essa compreensão, mas para o Estado, de uma maneira geral, para a administração pública, é a compreensão de que lei boa é aquela que pega. E aí nós superarmos esse defeito histórico de que, se a lei pega, vamos então pegar os seus implementadores. E a expressão é: vamos cortar as asas. Isso vale para o meio ambiente, vale para o combate à corrupção, e os implementadores se transformam nos inimigos da sociedade. Isso é gravíssimo para a democracia brasileira, mas para a democracia em qualquer lugar do mundo. A boa notícia é que este fenômeno não é apenas nosso. Certamente, as especialistas que estão aí, entre elas a Maria Tereza Sadek, vão poder esclarecer mais profundamente esse tema no nosso debate. Nós não inventamos isso, mas nós somos mestres, nós aperfeiçoamos esse sistema de apedrejar, primeiro, a lei que começa a pegar, e segundo, os implementadores da lei. E desmoralizar. Aplicar a lei passa a ser, a expressão é um torquemada. Precisa de controle. Bem, mas quem controla quem não implementa a lei? Alguém controla? Não. Porque aí interessa a omissão, a passividade, o medo. E deixar tudo lá na prateleira. Então, minha querida Ivana, o problema da legislação ambiental brasileira hoje é a sua profunda insegurança. Em vez da lei trazer segurança, traz insegurança, porque já se sabe que, se for implementada, será mudada no dia seguinte. E mudada não para aperfeiçoar, mas para regredir. E, em segundo lugar, no que se refere ao Poder Judiciário e às instituições que trabalham com a questão, estatais eu me refiro, que trabalham com a questão ambiental, que a implementação é absolutamente necessária. O meio ambiente não se sente nem um pouco protegido com uma lei bonita que está na prateleira, ou então com tratados e eventos que são realizados entre nós para debatermos o que está ocorrendo lá fora. Muito obrigado, ministro. Vamos seguir, então, com a professora, a doutora Maria Tereza Sadek. Está com a palavra, professora. Obrigada. Eu queria dizer que é um privilégio estar aqui, nesse espaço de liberdade de expressão, de possibilidades de reflexão, sobretudo com o ministro Herman Benjamin, que eu já conheço há muito tempo, tivemos oportunidade até de trabalhar conjuntamente, e para mim é um privilégio, de fato, estar aqui e ouvir as reflexões do ministro. Ministro, eu gostaria de começar com umas palavras do senhor mesmo. O senhor falou:
Nós temos que pensar na política e nesse atual Congresso, se ele aprovaria, certamente esse Congresso não aprovaria leis tão inovadoras e tão impactantes quanto no passado. Pois é, eu gostaria de fazer com o senhor uma reflexão a respeito dos retrocessos que nós estamos vivendo. Nós temos um aumento da desigualdade social, nós temos agora a consciência claríssima de pessoas que são invisíveis, que não têm nem carteira de identidade, nem registro, não tem nada, nada, nada. Nós estamos no endividamento claro, nós estamos num momento de fortíssimo negacionismo, a ciência foi desmoralizada, desmontada, sem recursos. O apagão do CNPq atualmente é uma prova incontestável deste momento que nós estamos vivendo, o incêndio aqui também em São Paulo. Então, nós estamos num momento de claríssimo retrocesso. As instituições vêm sendo atacadas, sobretudo as instituições de controle. Nós temos embates constantes entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e, sobretudo, o Poder Judiciário. Temos respostas e eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão, que para mim é uma aula, se nós, de fato, estamos erodindo o Estado de Direito, se estamos num processo de deterioração da democracia e de uma vida republicana. E nisso, ouvi-lo é, de fato, um privilégio. Muito obrigado, professora Maria Tereza Sadek. Eu sou aluno dos seus livros, das suas publicações, dos seus estudos. E convenhamos, escrever sobre o Poder Judiciário, seja na perspectiva científica, seja como jornalista, e temos duas aqui extraordinárias, precisa ser um pouco criativo no sentido de dar leveza a algo que é muito pesado. Infelizmente, nós somos pesados, e o jornalista, o acadêmico, precisa traduzir isso para uma linguagem que dê um mínimo de atração além, claro, de quem está escrevendo. Então, eu homenageio todos esses, e não são muitos, que estudam e escrevem sobre o Poder Judiciário e entendem o Poder Judiciário e conseguem traduzir o que é o Poder Judiciário para a população. Aqui, eu já confesso que, como juiz, acho que todos sabem, ou pelo menos a maior parte, eu sei dos meus limites. Juiz não pode falar o que pensa, ou pelo menos não pode falar tudo o que pensa. O juiz também não pode mentir, dizer o oposto. E o juiz também não pode oscilar conforme as circunstâncias. Esses são os meus limites. Eu cumpro a lei orgânica da magistratura no que se refere ao que o juiz pode dizer. O que eu posso dizer aqui? Em primeiro lugar, que nós não podemos brigar com os números. Os números estão aí. Nós podemos até debater como avaliar os números, mas não simplesmente ignorar e mudar o foco do debate. E números não apenas das estatísticas sociais, mas números também do processo eleitoral. Alguém no Brasil não é eleito ou é eleito simplesmente com base em número. Apresente um discurso que aumente o número dos seus votos e será eleito. E se não for eleito, não culpe a urna, não culpe o sistema. Embora o sistema nós tenhamos que discutir, eu gostaria que em algum momento nós pudéssemos discutir aqui o sistema político eleitoral no Brasil, porque esta é a mãe de toda a nossa infelicidade. Se esquecemos o aspecto cultural e outras causas de tudo o que nós... quando eu digo nós, não somos nós a elite,
mas o povo brasileiro, infelizmente, sofre. Pois bem, eu sou otimista. E nós temos que ser otimistas. Então, a primeira missão nossa é debater essas grandes questões da democracia, da igualdade, da diversidade, não num clima lúgubre, de enterro, de funeral. Pelo contrário, é um clima de celebração de tudo que nós alcançamos desde a Segunda Guerra Mundial. Não vou dizer nada a respeito dos outros que participam, mas eu sou de uma época em que saúde pública era uma questão de favor, de fraternidade, de caridade. E por isso a necessidade de dizer muito obrigado, vou ficar eternamente grata ou grato por ter curado meu filho, por ter feito uma cirurgia, pelos medicamentos que eu estou recebendo. Às vezes a amostra grátis. O que seria do Brasil hoje? Diante da pandemia, eu fico só na pandemia, mas poderia ir a outros setores se não fosse o Estado Social de Direito, que já quiseram fazer uma reforma constitucional, não era apenas para mexer em direitos dos trabalhadores, era para mexer na estrutura do Estado Social de Direito, começando pelo artigo 3º, os seus princípios, a solidariedade. Não é fraternidade, não é caridade. Ninguém precisa agradecer ao Estado e a nós, coletividade, por um olhar de atenção aos vulneráveis. Os vulneráveis não precisam agradecer, não é favor, é dever nosso e direito deles. Isto é solidariedade. E é a base do Estado Social de Direito. Portanto, eu não posso ser pessimista. Eu acho que é nesses momentos em que as instituições estão em debate, em que há quase que uma guerra aberta, em que nós temos que lembrar que o nosso ponto de partida não é de fragilidade. O nosso ponto de partida é de uma fortaleza que se chama a Constituição de 1988, e quem não gostar vai ter que rasgar, porque não há maioria para mudar esta Constituição, penso, pelo menos nessa estrutura mais profunda, que dá o seu tom político e ético. Então, vai ter que rasgar a Constituição. E isto, portanto, nos engrandece como nação. Agora, e aí, respondendo diretamente a sua pergunta, nós olhamos muito para o que está acontecendo no Brasil, mas o Brasil sempre foi, da moda ao direito, uma caixa de ressonância do que ocorre lá fora, mas sempre chegando atrasado e conseguindo piorar aquilo que ocorria lá fora. Então, a chamada crise da democracia vem ocorrendo em outros países. Eu estudei nos Estados Unidos e, sinceramente, não creio que os founding fathers, os fundadores, possam estar dormindo em berço esplêndido na eternidade. Não podem. Da mesma forma que nós importamos desses países que são considerados centros culturais e centros de disseminação das ideias, no passado, século XIX, importamos as boas ideias. E no século XX, a ideia do Estado Social, direitos e deveres sociais. Hoje, nós estamos importando o que não... Eu não deveria usar essa expressão,
mas é o que não presta. E, perdão, não é, eu explico, não é o que não presta porque nós tememos o debate. O que não presta porque é incompatível com o nosso modelo constitucional. Então, por exemplo, como que eu vou discutir no Brasil? Até gostaria de discutir a prisão perpétua, a pena de morte, se a própria Constituição diz que esses temas são cláusulas pétreas. Então, eu termino, em resumo, dizendo que, primeiro, não vamos cair na armadilha do pessimismo. Nós hoje somos muito, mas muito melhores politicamente, coletivamente, individualmente, do que há 30 anos atrás. E, em segundo lugar, que esses arrobos que assistimos aqui não são totalmente autóctones. Aliás, eu estou falando óbvio aqui. São movimentos que ocorrem em outros países e estão sendo derrotados em outros países. São forças que estão adormecidas contra esta exuberância da democracia, que é aquilo que nós temos hoje. Passo a palavra, então, agora para a imprensa, pela Bela Megali, para começar. Boa noite, ministro. Boa noite, Bela. Boa noite a todos os convidados. Agradeço desde já o convite por participar de um evento tão importante, né, e de um tema muito caro, né, cada vez mais caro nos dias de hoje, né, sobre o futuro aqui da nossa democracia. Enfim, hoje foi um dia em que a gente viu o presidente do STF, Luiz Fux, defender, né, fazer um discurso duro ali, falando, né, que a harmonia dos poderes não implica na impunidade. O ministro Barroso, o presidente do TSE, também falou, né, sobre a ameaça à realização das eleições, destacou que isso é uma conduta antidemocrática, e que nós, brasileiros, né, que a gente precisa estar atento. Também destacou o que ele chamou de retardatários que gostariam de voltar ao passado. Eu queria voltar aqui o senhor falou que o nosso ponto de partida é uma fortaleza, que é a Constituição de 1988, né? Então, eu queria ouvir o senhor, saber se o senhor avalia que hoje não existe uma falta de ações efetivas por parte do Legislativo e também do Judiciário diante desses ataques ao nosso sistema eleitoral, à urna eletrônica e, enfim, à própria democracia que vem sendo proferidos pelo presidente Bolsonaro e, enfim, os seus aliados. Não passou do momento da gente só contemplar isso e haver, de fato, uma punição efetiva a quem profere esse tipo de ataque? Ou seja, né, uma punição que delimite o que é opinião e o que, de fato, é um ataque, um atentado à democracia? Essa é uma das perguntas. E, aproveitando aqui para emendar, eu queria saber se o senhor avalia que deveria ter uma punição, qual punição deveria ser essa? Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não sou nem presidente do STF, nem presidente do STJ. E a minha preocupação aqui é com os fatos sem os autores, sem a autoria. E especialmente naquela área que eu, pessoalmente, me interesso muito, que é o direito eleitoral e o sistema que nós temos no nosso país. Segunda observação, que creio que é importante, é que na democracia e no debate sobre os sistemas eleitorais, nós não devemos ou não podemos temer questionamentos. Eu defendo
o voto eleitoral, perdão, o voto eletrônico para o sistema eleitoral, porque até hoje, e eu fui corregedor-geral da Justiça Eleitoral, até hoje nós não vimos absolutamente nada que nos levasse a desconfiar do voto eletrônico. Mas isto não impede que nós recebamos de braços abertos questionamentos acerca de melhorias, acerca da própria integridade do sistema, porque nós queremos que o sistema seja permanentemente testado. Aliás, o próprio TSE fez isso, convidando hackers no passado. Eu não conheço nenhuma instituição tirante as próprias empresas de software que convidam hackers para atacar o seu sistema. O TSE não tem este receio. Quando eu digo TSE, é a Justiça Eleitoral brasileira. Mas todo debate há que levar em consideração algumas premissas. A primeira premissa é da oportunidade. Qual é o momento em que se discute a modificação do sistema eleitoral? E, se quiserem, político-eleitoral. A nossa Constituição, penso que precisaria ser alterada para que esse debate, ela exige apenas 1 ano. Ou melhor, veda apenas no último ano. Não pode ser. Esse debate precisa ocorrer nos 2 primeiros anos, porque a partir da metade do mandato, e é natural, os candidatos passam a trabalhar com a próxima eleição. Mas até agora ninguém tocou neste ponto. Ainda neste item, na primeira premissa, que é da oportunidade, por que debater um tema como este, que eu já disse, estou aberto a aperfeiçoamentos, tenho que estar aberto a aperfeiçoamento, conheço o sistema da Índia e de outros países que têm sido citados. Os aperfeiçoamentos são bem-vindos, mas qual é a utilidade de debater e colocar como uma questão central de um debate eleitoral o voto eletrônico versus o voto em papel, quando nós sabemos que não há tempo para aprovação desta matéria até outubro? Esta é outra, mas ainda na primeira premissa da oportunidade. A segunda premissa, eu teria outras, mas a segunda premissa é a dos custos. Mas aqui, os custos, a curva... Eu nunca fui muito bom em matemática. Vamos ver se eu consigo dizer o que... externar o meu pensamento. A curva do custo, da importância do custo, ela decresce na medida em que aumenta a curva da necessidade. E, se quiserem, da imprescindibilidade. Então, por exemplo, proibimos a escravidão. É um custo enorme para quem vendia o trabalho que recebeu de graça. Mas é um custo que se aceitou por conta da infração à substância da dignidade da pessoa humana. Aqui nós temos os números. O TSE já fez esse levantamento mais de uma vez, na época do presidente Toffoli, na época do presidente Gilmar Mendes. Nós temos os números. E também, dentro dessa segunda premissa dos custos,
se nós não deveríamos fazer como outros países fizeram, seja para implantar o voto eletrônico, foi o caminho que adotamos, seja para alterar o voto eletrônico, um mecanismo gradual, exatamente porque não se deve investir, eu já não tenho os números, mas 2 bilhões de reais, 3 bilhões de reais, computando tudo e depois substituição de máquina, se logo em seguida nós nos damos conta, olha, não havia necessidade. Daí o gradualismo ser algo importante. Mas, em síntese, eu estou convencido de que o debate em si é próprio, não há porque aqueles que defendem a urna eletrônica, não por ideologia, mas como é o meu caso, eu estou convencido de que esse sistema é seguro, mas estou disposto a debater com qualquer um, o eleitor mais simples de Catolé do Rocha, a minha cidade natal, a parlamentares, integrantes do Poder Executivo, do próprio Judiciário, se nós podemos ou não fazer aperfeiçoamento. Mas temos que levar em consideração essas duas premissas. Obrigada, ministro. Malu, então, por favor, a sua pergunta. Escolha a melhor e vamos em frente. Ficou difícil. Ministro, boa noite a todos os participantes do evento. Obrigada pelo convite, a você, Ricardo, ao Roberto. É um prazer estar aqui. Ministro, eu queria só insistir um pouquinho na pergunta da Bela, porque eu acho que acho que tem uma coisa que está na cabeça de todo mundo aí nesses últimos tempos, e eu queria ouvir sua opinião a esse respeito, porque se eu entendi bem, o senhor acha que a nossa sociedade evoluiu bastante desde o advento da Constituição, o senhor chegou até a dizer que se quiserem discutir determinados assuntos, que então se rasgue a Constituição, porque eles já foram definidos lá atrás pelo Constituinte, pela sociedade, enfim. Então, e eu acho que a Bela perguntou uma coisa que é mais ou menos o que eu quero tocar, que é o seguinte: diante de tudo isso que a gente está falando, essa discussão sobre o voto impresso, o tema ambiental que é tão caro ao senhor, todas essas tentativas de retroceder, o senhor ainda acha, então, que as instituições estão funcionando, como se costuma dizer, e qual seria o limite? O que precisa acontecer para que se considere que nós estamos com as instituições em risco, a democracia em risco? Qual é o nível de ameaça que o senhor vê diante desse cenário que a gente está vislumbrando? Bem, eu aqui de novo, dentro dos limites que eu, como juiz, me imponho, eu não quero comentar fatos específicos, mas apenas lembrar, em primeiro lugar, que o limite, eu vou falar algo que vocês vão rir, mas o limite vai ser o limite. Não, ministro. Não, assim não pode. O limite, mas eu explico o que eu quero dizer. Quer dizer, as instituições, elas têm uma certa flexibilidade para aceitar certos golpes. Mas há um limite, e este limite é definido pela própria Constituição. Nós não podemos, a Constituição proíbe, pôr ou questionar, por exemplo, a República, a Federação, e, evidentemente, nós não podemos questionar o próprio sistema de escolha dos governantes, que são as eleições. Agora, fixar matematicamente, e acho que até a Bela fez e eu não respondi, se nós poderíamos estabelecer penas, eu tenho alguma dificuldade com esse tipo de encaminhamento, porque em uma outra situação, estabelecer limites muito estritos, que ao mesmo tempo são muito vagos,
era exatamente a base da Lei de Segurança Nacional, que levou muitos presos políticos à cadeia. Então, aqui nós temos que ter muita cautela ao criar mecanismos de proteção da democracia. A democracia ela é extraordinária para criar dificuldades para ela própria, mas não soluções de controle das pessoas, ao ponto de se dizer, olha, aqui vamos fazer uma lista do que é proibido falar, por exemplo, num discurso político partidário. Agora, tudo isso porque eu não tenho a resposta. Acho que ninguém tem essa resposta. Muito bem. Aqui eu estou otimista também. E eu estou otimista já não é mais pela nossa Constituição. É pelas condições internacionais. Nós não podemos imaginar que esse debate se faz fora do contexto internacional. Ou seja, para usar a expressão que está aí, de golpe de Estado, de quebra do sistema democrático. Eu dou um ou dois exemplos. O primeiro exemplo do comércio exterior. Basta a União Europeia e a China pararem de comprar o que compram hoje do Brasil, não precisa nem parar de todo, 50%, nós, juízes e membros do Ministério Público, não vamos receber o nosso salário em dia. Porque nós dependemos dessas duas regiões, não é dos Estados Unidos, dependemos dessas duas regiões, do superávit que é gerado na balança comercial para pagar os salários dos servidores públicos. Então, qual seria a reação desses da União Europeia e da China? Segundo, qual seria a reação dos Estados Unidos, que não tem um impacto muito grande, pelo contrário, eles têm um superávit na balança de comercial em relação a nós. Mas os Estados Unidos têm algo que se chama poder de veto no Conselho de Segurança Nacional. Quem iria vetar medidas duras de sanções, inclusive sanções pessoais, até os familiares, no Conselho de Segurança Nacional, caso haja uma quebra do regime democrático do nosso país? Quem iria vetar? A Rússia? Só sobra a Rússia. E dificilmente isso iria acontecer. Então, os regimes ditatoriais, autocráticos do passado se sustentavam no plano internacional com essas duas possibilidades: comércio assegurado e, por outro lado, alguém no Conselho de Segurança, Segurança Nacional, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, com poder de veto para impedir medidas duras de retaliação ao próprio país. Eu não vejo este quadro muito favorável a quem queira romper com a nossa Constituição e com o modelo democrático que nós temos hoje. Vamos, então, agora para as duas últimas perguntas. Nós vamos pedir para os colegas fazerem conjuntamente. Já aproveito para convidar as pessoas que estão nos assistindo. O Congresso continua na quarta-feira, nós teremos live todas as segundas e quartas, e na quarta-feira nós teremos uma questão importantíssima em debate, que é a questão dos direitos humanos e a população indígena, que terá a participação de pessoas especiais, inclusive 2 representantes da comunidade dos povos indígenas, e 2 colegas do Ministério Público que também têm formação em antropologia e que poderão nos dar muitas explicações sobre a questão. Passo, então, a palavra para o doutor Manuel Murrieta e também, em seguida, depois para o doutor Paulo Penteado, para fazerem as suas perguntas, para que o ministro possa, então, fazer as respostas e o encerramento, já que nosso horário caminha para o final. Muito obrigado a todos. E agradeço a todos a participação
gostaria que nós pudéssemos fazer pelo menos mais 2 rodadas de perguntas, mas, infelizmente, nosso tempo não irá nos permitir. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado a todos. Boa noite. Isso. Boa noite, caro Ricardo. Eu concordo com você que o evento merecia 2 turnos para que a gente pudesse aproveitar mais o ensinamento do ministro Herman Benjamin, a quem eu tenho a ousadia de chamar de professor, porque tive essa oportunidade na minha vida acadêmica. E saudando o ministro Herman, eu gostaria de saudar todos que estão aqui neste evento, especialmente a doutora Ivana, que é uma amiga amazônica, para ser mais certo, né? A Bela, a Malu, meu irmão de caminhada, classista do doutor Paulo, e não deixar de aproveitar e parabenizar um evento tão importante desse, que é do Ministério Público Democrático, na pessoa da professora Tereza Sadek, também fazer o registro da felicidade de participar deste evento e da felicidade da organização deste evento. Professor Herman Benjamin, o tratamento ele é intencional, justamente para que o senhor possa ficar confortável na resposta sobre o aspecto acadêmico. Corresponsabilidade, democracia e proteção do meio ambiente. São valores que se complementam. Então, por isso, eu gostaria de lhe fazer a pergunta do ponto de vista acadêmico. É possível falar de preservação do meio ambiente, defesa ambiental, num ambiente não democrático? Esta é a pergunta que eu lhe deixo de uma forma objetiva, dizendo que teria outras, claro, mas, em razão do tempo, eu gostaria de trazer a objetividade para que nós pudéssemos ter um bom tempo. Muito obrigado a todos pelo convite. Murrieta, eu já vou responder essa, porque essa é tão fácil. É pergunta de aluno, é caridoso com o professor, não é? Veja, é absolutamente incompatível, a começar pelo fato de que uma das bases do direito ambiental é a audiência pública. E como que alguém vai participar de uma audiência pública sabendo que, se falar muito, na saída será preso? Então, há outros exemplos, mas este, para mim, é o mais claro. Direito ambiental só existe em países que têm uma democracia vibrante. Porque lembram todos que os países do antigo bloco soviético, todos tinham a proteção do meio ambiente, foram dos primeiros a colocar na Constituição. E a implementação deixou muito a desejar. E isso também com outras ditaduras e aí de direita, não é? Também. Portanto, é absolutamente imprescindível um ambiente democrático. Ministro Herman Benjamin, certamente o Ricardo iria me passar a palavra agora, cumprimentar a todos e todas, os colegas de bancada, o Ricardo, presidente do MPD, parabéns ao MPD, ao meu amigo Manuel Murrieta, a minha amiga Ivana, colegas do Ministério Público, a professora Maria Tereza Sadek, professora de todos nós, e as jornalistas Bela e Manu. Ministro Herman, o senhor cunhou uma expressão, uma feliz expressão, que resplandece a felicidade íncita às liberdades, a exuberância da democracia. Democracia que tem uma simples complexidade orgânica, que não advém apenas e tão somente de um pressuposto, do voto. Trazendo a abstração àquela concretude da pergunta da Malu, ministro, qual é a importância de instituições independentes, da sociedade organizada e da imprensa livre na constante evolução e fortalecimento da democracia? Bem, também aqui, todos nós sabemos que sem liberdade de expressão e sem liberdade de imprensa, nós não podemos falar de democracia. E a boa indicação de que nós estamos bem nesse setor é que a nossa imprensa apanha sempre. Apanha em um mandato, depois vem o outro, que é o oposto, apanha de novo.
E eu ficaria muito preocupado se a imprensa brasileira e os jornais, a televisão, o rádio e agora as mídias sociais estivessem sendo objeto apenas de elogios. Isso demonstra que realmente é possível falar, e não só que é necessário falar, mas que é possível falar no nosso país. Eu sei, Paulo, que nós estamos, e Ricardo, que nós estamos terminando, mas eu não gostaria de terminar sem dizer que, em todo esse debate que está ocorrendo agora no Brasil, como alguém que esteve e ainda está espiritualmente na justiça eleitoral, eu lamento muito que nós estejamos debatendo um tema que é importante, que é urna eletrônica, a segurança da urna eletrônica, mas um trem inteiro está passando ao largo desse debate. Primeiro, os partidos políticos, o fundo eleitoral, e eu defendi com unhas e dentes o fundo eleitoral, porque fundo eleitoral nós já tínhamos, ilícito, fruto da corrupção. Sempre houve o fundo eleitoral, mas não era transparente. E com valores superiores a 5 bilhões de reais. Mas a questão é, isso nós não estamos debatendo, como distribuir e assegurar transparência aos recursos do fundo eleitoral. Não é só o valor. E eu dou um exemplo dos 33 partidos políticos, não sei se aumentou, existentes no Brasil, mais de 25, nas últimas eleições, estabeleceram que os recursos do fundo eleitoral seriam distribuídos ou pela Comissão Nacional ou pelo presidente do partido, discricionariamente. Então, isso tudo é extremamente grave. E nós não estamos debatendo. Podem abrir os jornais, o tema é urna eletrônica. Televisão, a mesma coisa. E, de vez ou outra, jornalistas mais atentos, como as duas que estão aqui, fazem uma matéria. Não estamos debatendo a destruição da lei da improbidade administrativa. Tem algo mais republicano do que assegurar a probidade daqueles a quem nós confiamos a res pública. O texto aprovado, e eu me sinto à vontade para dizer isso aqui, como juiz, porque falei na Câmara dos Deputados, em audiência pública. O texto aprovado retorna ao Brasil à idade da pedra lascada do combate à improbidade administrativa. Esqueça o Ministério Público. Aliás, por que só o Ministério Público? Por que não ampliar a legitimidade para, como é o caso da ação popular? Então, esses são grandes temas que interessam ao Brasil. E, infelizmente, há quase que uma cortina de fumaça para focar em um ou dois temas, e, com isso, essas grandes questões são simplesmente esquecidas. Eu espero que o Ministério Público Democrático, mas as outras instituições também, continuem com esse seu esforço de trazer o debate a esses temas esquecidos. E não deveriam ser esquecidos. Eles deveriam estar na linha de frente. Eram essas observações finais, mas, evidentemente, que tudo isso fica para uma outra oportunidade. Mas, quando o Roberto me convidar de novo, vou fazer embargo de declaração e saber exatamente qual o modelo, se será uma palestra ou um debate como esse. Agradeço a todas e a todos. Doutor Roberto Liviano, doutor Ricardo, tem direito à réplica.
O doutor Ricardo me concedeu a honra de encerrar aqui e agradecer a todos e todas pela brilhante participação. Primeiro, ao querido amigo ministro Herman Benjamin, por essa verdadeira aula, né? O ministro Herman Benjamin, que é o nosso sempre colega, sempre amigo, sempre parceiro do Ministério Público, um exemplo de homem público, presente no STJ, dando votos históricos, né? Com a sua inteligência, com o seu conhecimento, com a sua cultura, e hoje nos brindou com esse conhecimento todo nesta conversa tão rica, né? É uma pena que a gente tenha que encerrar depois dessa hora e meia de conversa, porque poderíamos ficar conversando muito mais. É sempre um privilégio ouvir o ministro Herman Benjamin. Para todos nós, para a sociedade, sempre é uma grande riqueza aprender. Pena que nós não tenhamos mais ministros como Herman Benjamin, no STJ, no Supremo, em todos os lugares. Muito obrigado, ministro. É um momento de grande alegria para o MPD, ao completar os seus 30 anos de vida, tê-lo aqui hoje nessa abertura desse 7º Congresso Nacional. E também é motivo de grande alegria ter jornalistas do quilate de Bela Megali, Malu Gaspar, que honram a imprensa brasileira. Não existe democracia sem imprensa livre, sem mulheres do quilate de Bela Megali e Malu Gaspar, que nos honram e garantem o nosso acesso à informação. Por mais que hostilizem, por mais que dificultem o trabalho, ali estão fazendo cumprindo a sua missão, a sua jornada. Muito obrigado por aceitarem o convite, estarem conosco aqui. Colegas Manuel Murrieta, Paulo Penteado, brilhantes líderes associativos que nos representam com galhardia, com coragem, com destemor todos os dias. Colega Ivana Sei, também mulher extraordinária, corajosa, de extremo brio, que também representa o Ministério Público no Conselho Nacional de Procuradores Gerais. É uma grande alegria ter todos vocês aqui, assim como a queridíssima, extraordinária conhecedora da Justiça e do Ministério Público, amiga de sempre, Maria Tereza Sadek. É um privilégio para o Ministério Público Democrático ter uma pleiade, esse grupo tão seleto, tão requintado, nessa noite de gala em que nós abrimos o 7º Congresso Nacional do Movimento do Ministério Público, que vai, ao longo do mês de agosto, desenvolver várias discussões até o dia 25, quando é exatamente o dia do aniversário dos nossos 30 anos. Esperamos vocês e agradecemos muito pela presença de cada um e cada uma. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo, por essa honra de encerrar essa discussão nesta noite. Um grande abraço a todos Roberto, e a todas. Só uma última palavra. Nós devemos também festejar os juízes brasileiros. Sim. A qualidade do Poder Judiciário brasileiro. Tanto na primeira instância, e a Maria Tereza Sadek estuda isso em profundidade, conhece o que ocorre em outras partes do mundo. Há muita gente dedicada, né, com o espírito republicano. Na segunda instância também, muitos e muitos desembargadores e desembargadoras, e no STJ e no Supremo igualmente, porque essas grandes decisões que afetam os temas da cidadania são decisões coletivas. Então, os brasileiros precisam entender isso, que apesar das dificuldades que nós enfrentamos no Poder Judiciário, o nosso judiciário é extraordinário em comparação com o que existe em outros países. É uma meritocracia, entra para o concurso, começa por aí. E também a jurisprudência do Supremo, do STJ, e nesses grandes temas de proteção dos vulneráveis. Jurisprudência, repito, coletiva. Muito bem colocado. Grande ministro Herman Benjamin, que me ensinou muito, tive a honra de ser seu estagiário
grande professor. Muito obrigado. E grande estagiário. A todos e a todas. Doutora Ivana, quer dar uma palavra de encerramento? Quero dizer que eu fiquei muito contente, realmente, o que nós ouvimos aqui é extraordinário, como disse o Liviano, e assim, o nosso ministro, que é um pouco amazônida, eu considero amapaense, e eu estou muito feliz de ter participado. Muito obrigada a todos, principalmente a vocês, né, Ricardo, por essa oportunidade. Muito obrigada. Parabéns pelos 30 anos. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer realmente a cada um que esteve aqui conosco. Então, nós temos, além dos colegas que participaram das perguntas, nós temos outros colegas que nos ajudaram a construir esse evento, que estão nos bastidores, que estão na produção, para que a gente pudesse conseguir. Agradeço a todos. É uma honra muito grande poder estar junto de cada um de vocês. E convido as pessoas para quarta-feira participarem às 7h30 do debate sobre os direitos humanos e os povos indígenas, com a presença de Ailton Krenak, de Ivo Makushi, Márcio Rosa da Silva, Edson Damas, e dirigidos com também a presença do jornalista, nosso companheiro do programa Gente que Fala, Mauro Friesman, que irá participar também junto com esses grandes estudiosos da questão indígena, inclusive com 2 representantes da própria comunidade. Muito obrigado a todos, boa noite, nos vemos na quarta-feira. Boa noite.